Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Está na hora e a gente começa mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje, excepcionalmente comigo, Marcos Furlan. E aqui em nosso estúdio também, ele, professor Paulo Bacelar, advogado e especialista em previdência social. Todos os direitos previdenciários passam na mão do Paulo Bacelar. A vietinha para ele que já está aqui. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, professor! Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Em especial, Marcos, ao meu professor de Direito, o professor Duílio, que hoje também é advogado, que nos encontrou na rua e disse que é assíduo ouvinte do nosso programa. Maravilha. Inclusive que registrou que adora a vinhetinha aí da musiquinha... Do Paulo Bacelar. Do Paulo Bacelar e também como é que chama esse estilo? O repente, o né? repente, a o abertura repente. aqui do programa. Então, essa é homenagem a ele aí hoje. Esse programa está dedicado ao meu professor, o professor Duílio, advogado aí também, amigo, parceiro, colega. Um grande abraço. Que maravilha! Agradecendo a você que já está aí na sintonia, você que já está acompanhando o nosso programa e vai participar também. Pode ficar à vontade de mandar a sua pergunta aqui para a nossa produção. O nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Então vamos lá, professor Paulo Bacelar, começando. A gente tem aqui a pergunta do Luciano Costa. Ele não identificou aqui a sua cidade. O Luciano, ele pergunta o seguinte: recebo um PPC, porém tem uma pequena mercearia. Tem algum problema se caso eu perder o MEI? Tem algum problema, professor? Olha, é complicado, porque quem recebe o BPC é para pessoas que não conseguem se manter ou ser mantido pela sua família. Então ele não poderia ter uma renda para ter um BPC. Então se ele tem uma mercearia e é MEI, nesse caso ele não teria direito ao BPC, teria que ver se esse benefício foi concedido judicialmente, se foi relevada a questão da renda familiar, mas ele tendo renda, ele não tem direito a receber o BPC. É possível aí que ele possa perder o benefício dele, a não ser que ele encerre suas atividades, não tenha condições de trabalhar. Eu não sei a idade dele, se ele tem um BPC ou deficiente. Se ele não consegue trabalhar, ele pode fechar a sua empresa para poder não dar problema a receber o seu BPC. E agora a pergunta do Fernando de Heriutaba. Gostaria de saber, quando eu for me aposentar, eu posso ter direito ao 13º, pois eu trabalhei 22 anos de carteira assinada como atendente de bar e agora passei a contribuir para o INSS pelo microempreendedor, R$ 62 por mês, para completar 35 anos de contribuição. Eu gostaria de saber qual benefício teria continuado aí, que eu teria que ficar contribuindo para o INSS. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Ele tem 48 anos, é o Fernando, professor. Olha, Fernando, quem contribui com MEI não se aposenta por tempo de contribuição. Você tem 48 anos de idade hoje, então mesmo que você tenha 35 de contribuição, você só vai se aposentar por idade, com 65 anos de idade. Então você vai contribuir porque você é MEI, você trabalha, você exerce sua atividade remunerada, você é obrigado até a contribuir, mas você só pode se aposentar aos 65 anos de idade. A Damiana, de Ibaretama, pergunta, professor, gostaria de saber se vocês poderiam me informar se eu tenho direito ao Auxílio Brasil, porque meu marido é aposentado, mas eu tenho 2 filhas de menor e a renda não bate. Ela tem direito, professor? Ela precisa ter uma renda per capita até 1/4 do salário mínimo e ter até 2 salários mínimos de renda familiar. Então ela pode ver a questão da renda, se ela
se ele trabalha e recebe até um salário mínimo, né, no mínimo, ela teria direito ao Auxílio Brasil. E voltando aqui à pergunta do Fernando, de Heriutaba, ele pergunta também se ele vai ter direito ao 13º. Sim, se ele se aposentar, mesmo se aposentando por idade, ele vai ter direito também ao 13º salário, porque é uma aposentadoria. Tá certo, Fernando, obrigado pela participação. Você pode participar também do nosso programa, é só você enviar aí uma mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Tem agora a pergunta do Manuel, em Brejo Santo. Trabalho há 17 anos. 9 anos na prefeitura e 8 anos em uma escola particular que fechou, mas continua aberta na Receita. Tenho problema para me aposentar quando eu completar os 65 anos? Porque no momento eu tenho 63 e tenho que dar baixa nessa empresa ou não tem problema nenhum? Não, ele trabalha na prefeitura, e 8 anos numa escola particular que fechou. Então, esse trabalho ele vai contar para o tempo de contribuição dele, e quando ele tiver 65 anos, ele já tendo 15 anos de contribuição, que ele já tem, ele vai se aposentar. Agora, ele vai ter direito aos 65 anos de idade. Diego Teixeira também não colocou aqui o nome da cidade. A pergunta do Diego: meu pai foi agricultor por muitos anos, desde adolescente. Ele nasceu em 1951. Em 1994 abriu uma empresa, só que descobriu depois de muitos anos que o contador nunca tinha lhe orientado sobre contribuição. Aí de uns 5 anos para cá ele contribui. Eu queria saber qual a possibilidade dele se aposentar. Ó, se ele nunca tinha lhe orientado sobre contribuição, ai meu Deus do céu, de uns 5 anos para cá ele contribui. Olha, ele não pode contribuir com essa atividade em atraso, porque isso não vai contar para carência. Então ele vai ter que contribuir por 15 anos. A partir de agora, se ele contribuir com os 5 anos que ele já contribuiu, ele vai poder se aposentar aos 65 de idade, mas ele precisa fechar os 15 anos de contribuição. Quando ele era agricultor, ele pode juntar esse tempo de agricultor, se ele provar, com esses 5 anos, quando ele tiver também 65 anos, e poder se aposentar com a aposentadoria híbrida, mas também aos 65 anos. Juntando a aposentadoria do agricultor, o tempo do agricultor com o tempo de contribuição pela empresa, ele pode se aposentar, mas sempre aos 65 anos de idade. Então, se ele não tiver como comprovar a sua atividade na agricultura, ele vai poder se aposentar daqui a 10 anos, né? Que ele tem 5 anos que está contribuindo. Se ele comprovar a atividade rural para juntar com o urbano para fechar os 15 de contribuição. 15 anos de atividade rural com o tempo urbano e rural juntos. Certo. Explicado então, o Diego Teixeira, obrigado. A Roseli de Guaraciaba do Norte mandou uma pergunta, professor Paulo Bacelar. Meu esposo recebe auxílio doença há quase 1 ano e meio e nesse tempo já passou por perícias e a última foi no dia 31 de dezembro e foi concedida até o dia 1º de abril. Foi marcada uma nova perícia para o dia 31 de agosto e se por acaso o INSS não tiver concedido o pagamento até a data dessa outra perícia, será que ele recebe os meses que vai ficar na espera pela perícia? E também o meu esposo tem problema sério de visão. Ele deve levar mais um novo atestado no dia da perícia? Sim, sempre é bom levar sempre atestados novos, recentes, na data da perícia. E se ele prorrogou esse prazo, se ele marcou a prorrogação, essa data da prorrogação, mesmo que ele jogue lá para frente, uma data da perícia médica lá na frente, essa data você vai receber o seu benefício até a data da perícia pelo menos. Aí o INSS, na data da perícia, vai dizer se você já está em condições de trabalhar, vai dar alta, ou então prorrogar mais um período. Mas sempre que você marca a perícia médica de prorrogação, esse benefício vai ser mantido até a data da perícia médica. A Francisca Icó manda pergunta pra gente também no programa de hoje. Meu esposo tem 28 anos e há 4 anos ele fez uma cirurgia para implante de uma válvula que tem duração de 10 anos. Ele faz o uso de medicação diária e injetável de 30 em 30 dias. Ele não tem nenhum vínculo empregatício e todos os documentos dele são como agricultor. Ele tem direito a algum benefício por conta dessa condição de saúde, podendo se encaixar como agricultor?
Sim, se ele tem, se ele é agricultor, se ele exerce atividade rural e está com problemas de saúde, ele tem direito ao auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria por invalidez do agricultor. Mas ele precisa comprovar pelo menos 1 ano de exercício da atividade rural antes da sua incapacidade, antes da sua doença, para ele ter direito ao benefício. E agora tem a pergunta do Pereira, mas antes chamar você para participar também aqui do nosso programa especial sobre os caminhos da aposentadoria, pode enviar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. O Pereira, em Fortaleza, pergunta, professor Paulo Bacelar, tenho 63 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Falta um pouquinho ainda, né? Mas ele tem já 98 pontos. 98. Se ele tivesse 99 pontos, ou então se ele conseguir fechar 99 pontos em 2022 ainda, ele já teria direito à aposentadoria. Porque o ano que vem vai ser 100 pontos, então ele precisa fechar os 99 esse ano. Então, se ele contribuiu 35 anos, mas contribuiu alguns meses a mais, esses meses será somado aos meses da idade também, porque ele pode ter 63 anos em alguns meses, né? Vai ter que somar a idade com o tempo para fechar 99 pontos, ele já teria direito à aposentadoria esse ano de 2022. Alana, em Canindé, pergunta, tenho 24 anos e recebo o BPC e por conta disso minha mãe não recebe o Auxílio Brasil. No cadastro único está inscrito eu, ela e minha irmã de 3 anos. As minhas dúvidas são 2. Primeira, se tirando meu nome do cadastro, ela consegue receber o auxílio? E a segunda dúvida, se eu fora desse cadastro, eu iria atrapalhar o meu benefício? Ela diz aqui, professor, que ela é minha representante legal, lá de onde ela utiliza o cadastro único e falaram que ela não recebe por conta do meu benefício. Procede essa informação? O benefício dela, ela estando como representante legal, pode estar confundindo ela como recebimento desse benefício. Ela pode informar no CRAS que ela não é titular do benefício, apenas é a representante legal, para ela também receber o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Agora, uma coisa, Marcos, a gente sempre fala aqui no programa, para sempre a pessoa ser verdadeira, informar fazer as informações corretas e verdadeiras no CAD único, porque é isso que vai gerar o benefício dela do BPC. Se ela tira ela do cadastro, mas continua morando com a mãe, ela estaria mentindo, ela estaria forjando o cadastro e aí poderá dar problema para ela no BPC que ela já recebe. Então eu sugiro que ela não faça isso, não altere. Se ela não forem verdadeiras essas informações, ela não vai tirar ela do cadastro, porque ela mora com a mãe, ela precisa estar no cadastro junto com a mãe. Para não ter problemas futuros aí, né, professor? Exatamente. Antônio Carlos pergunta, não enviou também a cidade, você que está mandando aí as suas perguntas aqui para a nossa produção, é importante você colocar o seu nome e também a localidade de onde você está falando, da cidade que você mora, tá bom? Gostaria de saber a minha situação atual para a aposentadoria. Vou completar 60 anos em setembro. Pelo meu INSS, tenho 33 anos e 11 meses e também paguei o meu de 2016 a outubro de 2021. É o Antônio Carlos que pergunta, professor Paulo Bacelar. Olha, se ele vai fazer, homem, né? Se ele vai fazer 60 anos em setembro e tem 33 anos e 11 meses, vamos dizer que tenha 34, ele vai ter 94 pontos. Então não é necessário, não é suficiente para ele se aposentar. Ele teria que ter 99 pontos agora em 2021. 2022 já, né? 99 pontos. Então ele precisaria ter 99 pontos, se não tem, teria que ter 64 anos com 35 de contribuição. Então ele só vai mesmo se aposentar com 65 anos possivelmente, porque ainda não terá implementado as condições, nem nas regras de transição, antes dos 65 anos, eu acredito que ele não tenha implementado. Então, somente com 65 anos ele vai se aposentar. Professor, tem agora a pergunta da Lucivanda, em Quixeramobim. Trabalhei 12 anos na prefeitura, contrato temporário, trabalhava em 3 cantos e ocupava aí o lugar de 3 salários, mas só ganhava 1 limpo e seco. Se eu colocar na justiça, eu tenho direito a alguma coisa? Eu fui demitida no dia 17 de março agora e sem nenhuma justificativa.
Se ela exercia outras funções, ou desvio de função, ou trabalhava em outra atividade que deveria ter um salário maior, ela pode sim entrar na justiça para reconhecer aquele salário que ela recebia a mais, e isso vai ter impacto até na aposentadoria dela. E agora a pergunta do Francisco Ézio de São Benedito, professor Paulo Bacelar. Contribuir para o INSS com 11% de um salário, eu me aposento só com o salário ou me aposento com mais? Eu tenho 36 anos e em 2040 completo 60 anos. Até lá, será que eu me aposento com tempo de contribuição porque sou de baixa renda? Olha, Ézio, não. Quem contribui com 11% do salário mínimo, o autônomo, principalmente, ele vai se aposentar apenas por idade. É uma opção que a Constituição Federal deu para quem quer se aposentar com um salário mínimo apenas. Então, você só vai se aposentar com um salário mínimo e se aposenta por idade apenas. Você exclui a sua possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Então, se você for muito novo, como você é, e contribui com 11%, você só se aposenta com um salário mínimo e com 65 anos de idade. Mesmo que você tenha muito tempo de contribuição ao chegar aos 60 de idade, você não vai poder se aposentar, porque você contribui com 11%, a alíquota é reduzida. Para você se aposentar por tempo de contribuição, você teria que contribuir com 20% no mínimo, 20% do salário mínimo ou 20% de um valor até o teto da Previdência, que é de 7 mil e alguma coisa. Então, para se aposentar por tempo e por um valor maior do que um salário mínimo, você só pode, se for, contribuir com 20%, alíquota de 20%, no código 1007 para o autônomo e no código 1406 para o segurado facultativo. Quem contribui com 11% no código 1163 para o autônomo, só se aposenta por idade, com 65 anos de idade o homem, 60 de idade a mulher, e com 15 anos de contribuição no mínimo, e só vai se aposentar com o valor de um salário mínimo. E agora a pergunta da Antônia Lima, em Calcaia. Quero saber se eu tenho direito de um auxílio. Eu tenho um punho direito e já entrei com um pedido no INSS 4 vezes e foi negado. Eu quero saber se eu tenho direito a um auxílio. Eu vou fazer 62 anos no dia 5 de abril. E eu gostaria de saber se eu nunca trabalhei de carteira assinada e nem contribuí. Eu quero saber se eu tenho direito a esse auxílio ou não, professor Paulo Bacelar. Olha, auxílio não, nem auxílio doença, nem benefício previdenciário, porque ela não contribui com a Previdência. A Previdência ela é de cunho contributivo, precisa contribuir para ter direito aos benefícios. Ela pode ter direito ao BPC, da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Pode, depende do laudo médico que determina que ela não tem condições de trabalhar, de se manter, de se sustentar. Então ela teria direito ao BPC e nisso aí vai levar em conta a sua incapacidade, que é o laudo médico e o atestado, e também a renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Agora a pergunta da Fabiana em Baturité. Meu auxílio que foi cancelado porque eu tenho o benefício do meu filho no meu nome. Eu fui à ação social para acertar, nada ficou resolvido e disseram lá que o INSS tinha rastreado porque eu tenho filho estudando e eles podem fazer isso, professor Paulo Bacelar? Porque quem tem o BPC tem direito a receber o Vale Gás? Olha, vai depender da renda familiar. Se é só um benefício do filho dela, ela tem direito a receber o Auxílio Brasil, não tem problema. O problema é que a renda familiar pode ter outras pessoas que recebam algum benefício ou algum salário, que aí aumenta a renda familiar, que não pode ser maior do que 2 salários mínimos. Agora a pergunta da Maria em Tejuçuoca. Quem recebe BPC, quanto que é liberado em dinheiro para empréstimo? Eu gostaria de saber como é que fica para o meu esposo. Ele é agricultor e não contribui com nada. Fica difícil para se aposentar? Olha, o agricultor ele precisa ter comprovação da atividade rural. Não necessariamente ele precisa contribuir nem para sindicato nem para o INSS. Porém, ele precisa comprovar que exerce atividade rural por 15 anos para poder se aposentar com 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade a mulher. Se ele não tem documento nenhum, ele começa a ter direito agora, começa a batalhar documentos agora, pegar uma declaração, na escola, se tiver a ficha do aluno, do filho dele como aluno, ele estando como procurado, como agricultor, ele ter dado alguma procuração alguma vez em algum processo como agricultor, ele participar de reuniões, de assembleias,
de sindicato, de associações rurais. Então ele tem lá na lista dele. Então essas provas, eles vão servir como prova para ele poder se aposentar. No caso do BPC, quem recebe o BPC pode fazer empréstimo agora, tem uma medida provisória, né, que foi determinado, e você pode fazer o empréstimo até 40% do valor do benefício, que seria 40% do valor de um salário mínimo. A pergunta agora, professor Paulo Bacelar, do Ailton. Recebo o BPC Loas. Eu gostaria de saber como posso contribuir para o INSS. Para você contribuir, quem recebe o BPC, você pode contribuir se você for facultativa, né? Quer dizer, você não trabalha e você pode contribuir como facultativo, como segurado facultativo. Você tem que comprar um carnezinho e colocar o seu NIT para você contribuir com o valor de 11% do salário mínimo no código 1473, que é o código de facultativo. E agora a pergunta da Geralda em Icó. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu sou aposentada e tenho um BPC em casa que é do meu filho, que também é especial. Ele mora comigo. Tem algum problema de correr risco de ser cortado esse benefício? Por isso que eu coloquei a curatela no nome da minha filha. Ela tem um filho que é autista e deu uma entrada no benefício do filho dela pelo BPC, e na casa dela são 3 pessoas. Tem algum problema, o professor Paulo Bacelar? Olha, Geralda, o BPC, ele tem um critério que é da família receber até um quarto do salário mínimo. Se você mora sozinha com seu filho, independentemente do seu filho ter a curatela para sua filha ou para a senhora, nome da senhora, ele morando com a senhora, não importa quem é o curador, se é a senhora ou se é a sua filha. O importa é que ele mora com a senhora. Se ele mora com a mãe, então a renda da mãe, da aposentadoria, vai servir de base para calcular a renda familiar per capita, que é até um quarto de um salário mínimo, que realmente pode sim dar problema administrativamente para ter uma revisão do BPC do seu filho e esse benefício ser cortado. Mas você pode levar esse caso o INSS venha a cortar, a negar esse benefício, a suspender, a cessar esse benefício, você tem direito a levar esse caso para a Justiça, que irá analisar a renda familiar, as despesas que você tem com ele, para flexibilizar essa renda familiar que você tem na sua casa. Pergunta da Luana, em Acarape. Minha mãe faleceu, vai fazer 3 anos e ela recebia Bolsa Família. E o dinheiro do Bolsa Família ainda cai na conta e ela deixou 3 filhos. Temos direito ao dinheiro do Bolsa Família dela? Se sim, o que eu posso fazer? Não tem direito. Quem falece, o direito, ele morre com a pessoa, né? Ele é extinto e os dependentes não podem ficar tirando, mesmo que ele seja depositado após o óbito. Ela tem que ir lá no CRAS, informar o óbito da tia dela e a mãe, né, da mãe dela, e cessar esse benefício para que esse benefício não fique sendo depositado todo mês. A pergunta agora da Anália, em Madalena. A minha filha faleceu, está com 5 anos e minhas netas são aposentadas. Só que quem recebe esse benefício é o marido dela, pai das crianças. Só que nunca as meninas moraram com ele e eu cuido delas desde que minha filha adoeceu. Ele recebe o benefício delas e me dá apenas o que quer. Eu queria saber qual o meu direito e como é que eu faço para resolver essa situação. Entendi. Ela recebe a pensão por morte, não é aposento, né? As filhas recebem a pensão e o pai deve ser o representante. Quem recebe, na realidade, é o pai, né? Ele como representante. As filhas devem ser crianças ainda. E o pai, ele recebe por elas por ser o representante, né? O tutor nato das crianças. O que é que ela deve fazer? Se ela mora com as netas, ela deve entrar com a ação de guarda das netas, uma ação judicial de guarda, e depois que tiver com essa ação judicial de guarda já concedido pelo juiz, ela vai no INSS, se cadastra como representante legal e exclui o pai da representação. O pai deixa de ser o representante legal nesse benefício e ela, a avó, passa a ser a representante legal desse benefício. Agora a pergunta da Fátima, em Baturité. Meu esposo tem 61 anos de idade, é agricultor, o sindicato deu entrada, é agricultor, né? E deu entrada no INSS e eles disseram que veio negado. Ele colocou um advogado, teve
uma audiência virtual, disseram que veio negado novamente, mas não recebemos nenhuma notificação do porquê foi negado e nem o sindicato sabe o porquê que isso não está correto. A gente tem como saber como é que a gente faz para resolver essa situação? Olha, em primeiro lugar, você sempre deve conhecer o seu advogado. Se o sindicato deu entrada no benefício, ele não tem o direito de ter advogados no sindicato para dar entrada no benefício do segurado. O segurado precisa contratar o advogado. Advogado de sindicato não é para dar entrada em benefício de aposentadoria rural dos sindicalizados, porque o segurado ele precisa tratar com o advogado e não com o sindicato. Quando você contrata o advogado é seu, você é cliente dele, você precisa conhecer. Então é um alerta que a gente dá de você não assinar procuração para advogado de sindicato. Você deve procurar o sindicato para ele dar entrada administrativamente e caso o benefício seja indeferido, seja negado, você procura o advogado de sua confiança, o advogado que você quiser. Você não precisa estar vinculado ao advogado do sindicato. É por isso que acontecem essas coisas quando o segurado dá entrada pelo sindicato e assina procuração para advogados que fazem acordo com o sindicato e você não conhece o seu advogado, você não sabe quem é. E aí acaba acontecendo isso, o benefício é indeferido, é negado e você não sabe por que foi negado, porque você não sabe nem quem é o seu advogado para você perguntar a ele o que houve. Você deve procurar o seu advogado para ele te dar informações sobre o seu benefício. O advogado ele tem a ética, o direito, o dever de dar satisfação ao seu cliente. Então você precisa ter contratado advogado da sua confiança e não advogado que o sindicato contrata. Maria em Horizonte, em Oriente, ou melhor dizendo, né, Maria? Maria, abraço para você, a todos aí em Oriente, na sintonia do nosso programa. Ela está perguntando o seguinte, professor: dei entrada em uma pensão por morte no dia 11 de novembro e até agora nada. Quando eu fui ver, só falam que está em análise e já fazem vários meses já. Isso é normal? O benefício está sendo demorado, né, na via administrativa. Inclusive, agora com o INSS está em greve, os servidores estão em greve, nem todos os servidores estão em greve, mas a maioria ela tem a paralisação, né? Então, já que era demorado esses benefícios, esses benefícios que estão em análise vão aí perdurar mais um pouco, mas você tem a opção de esperar a decisão do INSS administrativamente. Sempre que você protocolar um benefício, você coloca o seu e-mail, o seu telefone, para você ter a notificação de quando esse benefício for concedido. Antônio em Chorozinho, sou agricultor, tenho 26 anos de provas como agricultor familiar, só que tenho 55 anos de idade. Se trabalhar de carteira assinada de agora em diante, para completar aí os 60 anos, eu perco as provas de agricultor? Olha, você deixa de ser segurado especial, ou seja, deixa de ser agricultor para fins previdenciários, né? Então, se você tem 26 anos de prova de agricultor, para você ter direito à aposentadoria rural, você precisa estar trabalhando na agricultura até a data da idade, até quando você completar 60 anos de idade, para ter direito à aposentadoria rural. Se você começar a contribuir como autônomo, como urbano, você deixa de ser segurado especial e essas provas elas vão deixar de dar direito a você a se aposentar como agricultor aos 60 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, a pergunta agora que vem do Crato, da Vilma. Trabalho de frentista fazem 18 anos, eu tenho mais de 5 anos onde trabalhei aí antes de eu ter um problema de coluna. Eu já fiz até cirurgia para dar certo aí uma entrada na aposentadoria. Eu tenho 49 anos, se eu adiantar com o advogado, será que dá certo? Se eu entrar com advogado? Olha, adiantar com advogado, essa palavra não existe. Você não tem... com advogado, qual é a vantagem de você ter um benefício requerido por um advogado? Porque ele vai analisar o caso, ele vai ver as provas que você tem, vai te orientar a juntar a documentação correta e vai peticionar, vai pedir o seu benefício correto. Ele não tem a função de ser rápido, porque o advogado a justiça não depende só do advogado, depende do juiz, depende dos servidores da vara.
Então, o que o advogado vai fazer é pedir celeridade para o juiz, cobrar que o juiz julgue logo aquela ação, se estiver demorando, e fazer o pedido correto, com a documentação correta. Então, é sempre bom que você possa pedir um benefício com o advogado, como eu disse, sempre um advogado de sua confiança, que você possa confiar, que você saiba quem é, possa procurar ele para dar as informações sobre o seu benefício, e você terá o seu benefício da melhor forma possível se for pedido com o advogado. Participe com a gente, participe enviando a sua mensagem, sua pergunta para o nosso WhatsApp, o 992734353. Agora a pergunta do Francisco em Tianguá. Minha esposa tem 47 anos de idade e 29 anos de contribuição. Ela tem que trabalhar quantos anos a mais para se aposentar? A resposta agora com o professor Paulo Bacelar. Olha, ela já tem o tempo necessário para aposentadoria, que é de 15 anos no mínimo. Mas ela precisa de 62 anos de idade, é Francisco, né? Então ele precisa de 65 a esposa anos. dele, né? Ele está perguntando então a para a esposa desculpa. dele. É verdade. Então ela precisa ter 62 anos para se aposentar por idade. Se ela já tem 29 anos de contribuição, ela pode contribuir por um tempo, com contribuição, se ela for autônoma, com a contribuição de 20%, para ela poder se aposentar por tempo de contribuição, pelas regras de transição da reforma da Previdência, antes dos 62 anos de idade. Porém, precisa se fazer um cálculo, ver quando que ela vai ter direito à aposentadoria, qual é a melhor forma dela contribuir, e isso se chama planejamento previdenciário. Então, a gente sempre orienta que você possa contratar um profissional para fazer esse planejamento previdenciário. Por mais que o advogado ou algum contador, alguém que seja especializado na área, te cobre para fazer um planejamento previdenciário, ela sempre vai ter vantagem, porque você vai se aposentar da melhor forma e aquele valor que você pagou, ele vai se pagar quando você se aposentar, que terá essa vantagem de ter planejado o seu futuro. Agora a Francisca em Marco, sou beneficiária do auxílio e desde fevereiro não veio mais dinheiro. Aí vem dizendo que já tenho renda extra. O meu marido é também aposentado por idade e eu tenho um filho pequeno que ainda estuda. Eu devo recorrer? Olha, depende da sua condição social. Se você tem um BPC e seu marido aposentou e aí passou a ter uma renda, a família passou a ter uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo, aquele benefício passou a ser indevido. Mas você pode levar o caso para a justiça dependendo da sua condição financeira, da sua condição social. E aí depende de vários fatores para você poder continuar com esse benefício. Agora a pergunta do José Jesus em Ubajara. Trabalho de carteira assinada desde 2003 e não estou trabalhando mais. E sempre trabalhei na agricultura. Eu queria saber se eu pago o sindicato. Olha, trabalhou de carteira assinada em 2003 e não está trabalhando mais. E sempre trabalhou na agricultura. Olha só, se for agricultor, se você exerce atividade rural, se você vive disso hoje, é bom que você seja sindicalizado, seria um indício de que você tem uma atividade rural. Agora, não é necessário pagar o sindicato para você ter direito ao benefício, mas seria bom você ser sindicalizado para poder ser orientado com as provas rurais que você deve ter para poder no futuro você não ter problema na hora de se aposentar. Pergunta que vem agora de Pacajus, professor Paulo Bacelar, o Sidney. Tenho 43 anos e 23 anos de carteira assinada. 21 de periculosidade, quando é que eu posso dar entrada na aposentadoria? 43 anos de idade, 23 de carteira assinada. Olha, carteira assinada e 21 de periculosidade. O homem, ele precisa ter 60 anos de idade para poder ter aposentadoria especial com 25 anos de contribuição. Então, ainda teria muito tempo ainda para ele poder pedir aposentadoria nessas condições. Pergunta do Francisco em Calcaia. Tenho 61 anos, sou aposentado por invalidez desde os 56 anos. Tem alguma forma de eu continuar contribuindo para aumentar o meu benefício? Olha, Francisco, não tem como, porque você está aposentado por invalidez. E quem é aposentado por invalidez não pode voltar a contribuir, não pode ter salário, não pode trabalhar. Você pode, se não for mais inválido, você cessar a sua aposentadoria, você pedir para dar baixa, dar alta na sua aposentadoria, isso é possível,
para quem é aposentado por invalidez, voltar a contribuir para contar esse tempo de aposentadoria na sua aposentadoria nova e poder aumentar o valor da sua aposentadoria. Agora, para isso, precisa fazer um planejamento previdenciário, como eu sempre falo aqui. É bom que contrate alguém para fazer um planejamento, para saber se vale a pena você fazer isso. Agora, você só pode fazer isso se realmente não for mais inválido e puder contribuir, puder trabalhar. A participação agora da Gisele Costa. Gostaria de tirar essa dúvida. Eu tenho 50 anos, não sou sócia do sindicato, tenho apenas algumas provas de agricultura rural. Isso interfere como algo quando eu completar os 55 anos para minha aposentadoria? Olha, não tem interferência nenhuma, você ser sindicalizado ou não. Ajuda você ser sindicalizada? Ajuda. É um indício de que você é agricultora, você ser sindicalizada. Se você tiver poucas provas, o fato de você ser sindicalizada vai te ajudar a ter um convencimento, caso você for para a justiça, de que você realmente é agricultora. Se você tiver poucas provas, mas não tiver sindicalizada, fica mais difícil para o juiz entender que você é agricultora. Então depende muito dessas provas que você tem. Se você tem provas suficientes para se aposentar, não precisa do sindicato. E agora a pergunta do Pedro Henrique de Pentecoste. O meu pai tem 18 anos de contribuição e tem 47 anos de idade. Com quantos anos ele pode se aposentar? Olha, Pedro, o seu pai tem 47 anos de idade, então ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. Então faltaria muito tempo ainda para ele poder pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta do Wendel em Canindé. Quero tirar uma dúvida sobre um casal de idosos. Eles estão há mais de 20 anos juntos, mas não oficializaram a união. Eles são aposentados como agricultores. No caso de um deles vier a falecer, o outro terá direito à pensão por morte ou devem fazer a união estável? Olha, a união estável, ela dá direito a ela dá direito aos benefícios que todo casado tem. Então, ela é como se fosse casado. Porém, na prática, isso para idoso principalmente, é muito difícil você comprovar a união estável. Então, seria bom, a questão de você fazer a união estável não vai servir para a via previdenciária, porque uma declaração de união estável em cartório só vai servir para ele apresentar no INSS como uma prova da união estável que ele tem. Olha só que loucura. A pensão por morte para quem tem união estável é concedida para quem conseguir provar uma união estável de 2 anos pelo menos antes do óbito e você precisa apresentar 2 documentos de prova da união estável. E a declaração de união estável feita em cartório é uma prova só. Ela precisaria de outra prova. Quer dizer, ela não funciona como uma certidão de casamento. Então, para que ele tenha tranquilidade de após o óbito de o outro ter direito à pensão, seria melhor que eles casassem realmente no cartório. Casamento. Porque se ele tiver uma prova de declaração de união estável, será uma prova só. Porém, se ele tiver outras provas, como o mesmo endereço, documento da CAGES, nome de um, documento da Enel no outro nome, né, no mesmo endereço. Então você pode ter direito à pensão se você tiver mais de uma prova, e aí a declaração de união estável seria suficiente, mais outras provas. Pergunta da Elizabeth em Guaraciaba do Norte, acompanhando o nosso programa. Abraço para você, a todos aí de Guaraciaba do Norte. A pergunta da Elizabeth: tenho 48 anos, sou hipertensa, tenho diabetes, colesterol, tenho hérnia de disco, tenho artrose, tenho escoliose e desvio na coluna. Sou agricultora, sou afastada há 5 anos por deficiência na minha coluna. Eu tenho laudo médico e atestado médico. Eu quero saber se tenho direito a algum benefício. Olha, se ela já está afastada por 5 anos, 5 anos. 5 anos, ela não tem mais a condição de segurada porque ela se afastou. A não ser que ela comprove essa incapacidade dela há 5 anos atrás e que prove que ela exercia atividade rural durante esse período que ela ficou afastada, no início da sua incapacidade. Aí ela teria direito a uma aposentadoria rural ou
um auxílio-doença. Agora, ela diz que é agricultora, então ela teria que provar o tempo rural de pelo menos 1 ano antes da incapacidade, mesmo que ele seja 5 anos atrás. Cláudia em Ipu pergunta, professor Paulo Bacelar, meu esposo recebe uma aposentadoria por invalidez, ganhou na justiça por ter HIV e agora foi chamado para uma perícia. Eu gostaria de saber se ele corre o risco de perder essa aposentadoria. Sim, corre, porque todo benefício que é concedido na justiça, principalmente por benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o INSS pode fazer revisões, pode fazer perícias revisionais a cada 2 anos, principalmente aposentadoria por invalidez. Então, se ele é aposentado por invalidez que foi concedido na justiça, esse benefício não é para sempre. O INSS pode fazer perícias periódicas de 2 em 2 anos e se ele vê, se o INSS constatar que ele não tem mais a incapacidade, pode cessar o benefício. Por isso que é sempre bom você ter documentos novos, atestados novos de que você está incapacitado quando for fazer a perícia médica. Pergunta que vem agora de Barbalha. Quem mandou pra gente foi a Adriana. Meu esposo tem todos os laudos médicos e ele não tem mais condição de trabalhar. Ele já tem aí as perícias e até agora não veio nenhum resultado. Ele fez as perícias e não obteve o resultado ainda. Os médicos dizem que se ele não parar de trabalhar, ele vai ficar de cadeiras de roda. Ele tem direito a algum benefício? Possivelmente. Se ele tem laudos médicos que indicam que ele está incapacitado para o trabalho, com certeza ele vai ter direito ao benefício, tem que aguardar a decisão da perícia médica. Lindete, de Pentecoste, sou professora aposentada, recebi e não veio o aumento que o presidente deu de 33% dos professores, já que ele disse que os professores inativos teriam direito também. Eu queria saber a opinião do professor Paulo Bacelar. A pergunta da Lindete. O presidente ele deu esse aumento para os servidores federais. Então, cada estado ou cada município pode acompanhar essa decisão e também aumentar os professores nessa proporcionalidade. Depende aí de cada Câmara de Vereadores, de cada Assembleia Legislativa, de aumentar os servidores do município, tanto do município e do estado, tanto os ativos como inativos. Porém, precisa ver se a pessoa foi aposentada com a paridade e a integralidade. Depende muito de como essa pessoa foi aposentada para saber se ela vai ter a paridade da aposentadoria dos ativos, dos aumentos dos ativos. Francisco, em Martinópole, está perguntando aqui, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber se uma pessoa que completou 5 anos de trabalho esse ano, quando ela pode receber o PASEP? Olha, o PASEP é sempre para quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano anterior e recebeu até um salário mínimo. Então, depende muito do valor do seu salário para poder ter direito ao PIS e ao PASEP. Valquírio, em Riacho Grande. Meu cartão é conta corrente. Será que eu posso passar para o cartão da Previdência? Pode. Você deve entrar no Meu INSS ou no aplicativo e na parte de manutenção de novos pedidos, na parte de manutenção de benefício e fazer o pedido de transferência para a conta benefício. Francisco não identificou aqui a cidade. A pergunta dele, gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. Estou com fibromialgia. A doença não é capaz de determinar se a pessoa tem direito ou não a algum benefício. O que vai interferir, o que vai dar direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Então depende muito da sua atividade, da sua idade, de como você contribui para a Previdência e um laudo médico dizendo que você está incapaz de exercer aquela atividade. Paulo Edson, pergunta que vem de Tianguá. Eu tenho 48 anos, minha primeira assinatura de carteira de trabalho foi em 1989. Atualmente tenho 27 anos de carteira assinada. No app do INSS diz que eu estarei me aposentando aos 55 anos de idade. Eu gostaria de perguntar se essa informação tem coerência. Com as novas regras, é possível me aposentar com essa idade? Olha, é possível, depende muito do tempo de contribuição, da idade do segurado e a pontuação que ele vai ter. As regras de transição, existem 2 regras de pontuação e 2 regras de pedágio. Então tem que ver se o aplicativo do INSS não tiver errado,
se ele está fazendo uma dessas regras de transição. Agora, eu nunca confio nas regras no sistema do INSS, né? Eu uso sistemas próprios de contabilidade desse tempo, eu analiso se o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do Segurado, tem alguma pendência, algum valor que não vai ser considerado na aposentadoria, que pode estar sendo considerado pelo aplicativo, e aí depende muito de uma análise mais apurada dessas informações. Mas é possível ele se aposentar com essa idade? Dependendo de quanto ele vai ter de contribuição nessa idade e a pontuação que ele vai fazer para ter direito à regra de transição da reforma da Previdência. Agora a pergunta que vem de Manaus. A Socorro pergunta pra gente. Eu recebo o meu BPC no estado do Amazonas. Como faço para mudar para receber em Beberibe? Quando ela estiver em Beberibe, ela vai num banco em Beberibe e pede para transferir esse benefício lá de Manaus para Fortaleza, ou para Ceará, para o estado do Ceará, ou a cidade onde ela estiver morando, onde ela quiser transferir. Se ela chegar em Beberibe, ela vai num banco, abre uma conta e pede para fazer a transferência. O próprio banco faz essa transferência. Valquíria, em Heriutaba, pergunta professor Paulo Bacelar. Minha mãe deu entrada na aposentadoria há 1 ano pelo sindicato e foi negado. Botamos no advogado e em abril do ano passado ela foi chamada para perícia. Lá fizeram um acordo com ela e em maio ela começou a receber a aposentadoria. E disseram que no máximo em 90 dias o atrasado dela sairia. E até agora nada. Já vai fazer aí 1 ano. E o que pode ter acontecido? É aquilo que eu falei, sempre falo, Marcos, amigos do programa Alerta Geral. Quando você entra com processo judicial, você tem que ter a confiança no advogado que você contrata. O que é que eu falo de confiança? É saber quem é o advogado e ter acesso a ele. Ter acesso ao seu WhatsApp, ao seu telefone, ao escritório, saber onde é o escritório. Para, nesses casos, quem deve orientar e informar essas coisas para o cliente é o advogado. Ele tem um dever disso através do Código de Ética da Advocacia da OAB. Se você não tiver contato com o advogado, perdeu o contato, não tem mais, você pode ir numa vara da Justiça Federal, que tramitou o seu processo, e lá eles irão te dar essa informação. Valdegino, em Hidrolândia. Sou aposentado com deficiência de cego, né? Aposentado por invalidez. Eu queria saber como faço para conseguir os 25% que a gente tem direito por conta da situação. E se o laudo que eu tenho que pegar com o meu médico de muitos anos atrás, que vem me acompanhando, eu tenho que pegar um laudo com essa perícia do INSS? Não, você tem que pegar um laudo do médico particular, seja do SUS ou particular, e solicitar o acréscimo de 25% para quem é aposentado por invalidez. Ela é exclusiva para quem é aposentado por invalidez. Então você deve entrar no Meu INSS ou no aplicativo, na parte também de pedidos, manutenção de benefício, lá vai ter o acréscimo de 25%, pedido de acréscimo de 25%, e você vai juntar o laudo que você tiver na mão e solicitar esse acréscimo, onde o INSS irá fazer uma perícia médica para analisar se você tem direito e irá conceder esse acréscimo no seu benefício. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje comigo, Marcos Furlan, e aqui do meu lado, no estúdio, o professor Paulo Bacelar, que já está paramentado aí, já vestiu o colete, né, professor Paulo Bacelar? Vai pegar a estrada agora para curtir aí o feriado de Páscoa, e uma atenção aí, um recado muito importante para todos que conduzem a motocicleta, né, professor? É isso aí, Marcos. Aqui eu estou representando aqui o nosso motogrupo, Grupo Anônimos, e aqui a gente sempre fala de previdência, e previdência é proteção, previdência é se prevenir. E a gente não deve, a gente que trabalha com previdência e também tem grupos de motoclube, motogrupo, quem faz motociclismo sem motogrupo, sem motogrupo, né? Que utiliza, né? Que utiliza a moto no seu dia a dia, de transporte, ou no seu dia a dia, ou para lazer, ou para trabalho. É sempre bom que a pessoa que trabalha com isso, ou que anda de moto, que gosta dessa aventura, dessa vida de motociclismo, que se proteja não só com capacete, com colete, com a jaqueta, com bota, com luva, mas também se proteja na área de previdência, na previdenciário.
Principalmente, Márcio, para quem é autônomo, quem é trabalhador autônomo e que não faz contribuições para a Previdência. Porque você, contribuindo para a Previdência, você estará se protegendo num acidente, se você ficar de molho durante alguns meses e não puder trabalhar, a Previdência vai suprir aquele salário para você naquele período que você vai se recuperar. E também, infelizmente, acontecem óbitos e que a pessoa que não estiver contribuindo não vai estar protegendo também a sua família. Quem contribui, protege também a sua família num caso de óbito, onde sua família vai ter direito a receber a pensão por morte. Então, o segurado, né? O motociclista que é segurado, ele vai ter direito ao auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez e a sua família também terá direito à pensão por morte. Então, isso é proteção, isso é prevenção, isso é previdência e isso também no mundo do motociclismo a gente deve sempre alertar aos motociclistas, principalmente aos autônomos que contribuem por conta própria, de sempre pensarem nisso e não deixarem de contribuir para a Previdência Social. Tomar muito cuidado, né, professor Paulo Bacelar, com o veículo, né, com a moto, com os acessórios, por segurança e também com a previdência. Muito importante. Proteção não é só capacete nem jaqueta, mas também contribuir para a Previdência Social, porque previdência é prevenção. Prevenção é proteção, é segurança também para o motociclista. E que Deus te proteja nessa viagem de Páscoa, professor Paulo Bacelar, que você seja abençoado aí na sua estrada, tá bom? Desejo proteção a todos os motociclistas que vão sair agora no fim de semana e também estarão sábado que vem em Iguatu, no Iguatu Motofest, uma festa que muitos motociclistas também irão até Iguatu, também de moto, e também deverão estar já protegidos pela Previdência Social também. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Um bom feriado de Páscoa a você, a sua família e a todos que acompanham o nosso programa. Obrigado, abraço a todos. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.